Olá você, boa noite. Eu me chamo Raquel e hoje eu vim aqui compartilhar com você uma mensagem importante. Eu aprendi uma coisa boa hoje e eu gostaria de compartilhar com você essa coisa boa que eu aprendi. Dizem que nessa vida nós não devemos passar por ela sem ensinar algo de bom para as pessoas, né? E eu particularmente fico muito feliz quando alguém divide comigo um conhecimento que adquiriu. Então, hoje eu vim falar com você sobre autoconhecimento. Como é que anda seu autoconhecimento? Eu, particularmente, desde bem jovem, sempre gostei de sentar comigo e conversar comigo sobre os meus medos, sobre tudo. E geralmente eu converso mais ou menos assim. Por que será que você está sentindo medo? Mas você vai fazer mesmo assim ou você vai deixar isso te paralisar? E geralmente eu escolho fazer com medo mesmo. E aí depois eu digo, viu? Deu tudo certo. Nem era do jeito que você pensou. Então, quando tiver com medo, faça mesmo assim. Você vai ver que sua coragem é bem maior do que seu medo. E hoje eu aprendi que os nossos resultados, eles são de acordo com o nosso empenho. Se nós quisermos resultados excelentes, nós precisamos também fazer empenhos com excelência, né? Às vezes a gente tem pressa, às vezes a gente fica nessa rotina de acorda, toma café, faz exercício, trabalha, e no outro dia do mesmo jeito, e no outro dia do mesmo jeito. E essa rotina às vezes termina sendo pesada, cansativa, mas a gente precisa procurar por aquilo que nos dá brilho nos olhos. O que é que te dá brilho nos olhos? Então é muito importante que nós tomemos novas ações para nós termos novos resultados. E essa conversa que a gente tem com a gente mesma, ela é muito significativa, porque ela nos ajuda a ter força emocional, né? Isso se chama inteligência emocional, algo que deveria ser ensinado nas escolas, né? E às vezes, por falta de inteligência emocional, os jovens poderiam lidar com uma coisa bem simples, de forma bem fácil, e às vezes eles ficam com medo e não lidam com o problema, às vezes terminam desistindo da vida, né? E a Bíblia diz, né? Não é um canal de religião, não, mas a Bíblia diz em Salmo 36:9 que a nossa vida é sagrada. Só Deus que nos deu ela, então é só Ele que pode decidir tudo sobre a nossa vida. Nós não podemos decidir assim, eu quero que minha vida dure só até tal dia. Não podemos fazer isso, que isso seria um pecado muito sério contra Deus, né? Embora Ele entenda você e suas circunstâncias, mas nunca devemos procurar essa saída. Buscar eliminar a nossa vida é um desrespeito com o nosso Criador, né? Então nós precisamos temer Ele, amar Ele, cuidar da nossa vida que é sagrada e preciosa. Cuidar da melhor forma, lembrar que todo problema passa. Não existe essa dor que seja tão grande que não tem uma solução para ela. Todo problema tem solução. E medo e vergonha são só infantilidades da nossa mente. A gente precisa ter coragem e alegria, né? Cultivar a alegria diária. Procurar fazer mais daquilo que nos dá felicidade. Então, com certeza, bons hábitos vão gerar bons resultados. Gálatas 6:5 diz que aquilo que você plantar, você vai colher. Então, se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas também. E, às vezes, a gente diz assim, mas o que eu vou fazer só afeta a mim. É engano seu, sabia? Esse pensamento está errado, porque tudo que você faz afeta todo mundo. Digamos que você escolheu fumar. Aí você diz, se eu fumo só faz mal para mim. Mentira, todo mundo que está ao seu redor está inalando aquela fumaça e está sendo prejudicado por causa dessa fumaça. Então isso mostra que você é importante. Olha só, você é tão importante que existe uma coisa que só você pode fazer. E que se você não fizer, ninguém pode fazer por você. Então só isso, só em a gente refletir sobre isso já mostra que a gente é muito importante, por isso que Deus nos fez estar aqui. Você está aqui porque você tem uma missão. Então você precisa descobrir qual é a sua missão
e fazer a sua missão da melhor forma, da forma que te traga prazer, porque a vida é muito boa. E também nós sempre vamos precisar uns dos outros, né? E assim, às vezes a gente pode achar que não precisa de ninguém, que o que a gente faz não afeta ninguém, mas na verdade a gente precisa de todo mundo. Todo mundo precisa da gente de alguma forma. Você sempre pode fazer alguma coisa por alguém. E nós sempre precisamos uns dos outros. Eu lembro da história de um homem que ele dizia assim: eu não preciso de ninguém. Aí ele atravessou a rua, um carro atropelou ele perdeu as duas pernas, os braços. E aí ele precisou de todo mundo para banhar ele, levar ele no hospital, colocar comida na boca dele, banhar ele. Então, enfim, a gente sempre precisa dos outros. E os outros sempre precisam da gente. Então, a gente é muito importante. E o que a gente faz de bom, ele pode se multiplicar. E o que a gente faz em prol de alguém é benéfico. Embora a gente não veja o resultado de imediato, mas um dia a gente vai ver que aquilo foi muito bom. E se você está aqui, é porque você tem uma missão muito importante. E não esqueça, tem uma coisa que só você pode fazer. E se você não fizer, ninguém fará. Então você é muito importante aqui. Descubra qual é a sua missão. E você foi feita para ser excelente. E tudo que você fizer, faça com excelência. Se lembre que Deus te deu um dom. E quando você fizer, faça para Deus. É limpar a casa? Então limpe para Deus. É tomar um banho? Tome banho para Deus. Faça tudo para Deus, porque quando a gente faz com excelência, nós provocamos em nós mesmos um excelente bem-estar. E todo mundo vê. Você pensa que não, mas todo mundo vê. E Provérbios 23:7 diz assim, aquilo que tu pensas sobre ti, tu és. Então, pense coisas positivas sobre você, porque a vida sempre diz sim. Então, se você diz assim, eu sou um inútil, sim. Eu sou muito inteligente, sim. Eu sou excelente, sim. Tudo que você pensa sobre você, você é. E sabe o que mais? Você é responsável pelas suas ações. E as suas ações, elas são o reflexo dos seus pensamentos. E às vezes os seus pensamentos são o reflexo das suas emoções. Então, quando nós cuidamos de ter emoções alegres, então os nossos pensamentos vão ser alegres, logo as nossas reações vão ser alegres. E o contrário também é verdade. Então, quando nós deixamos nossas emoções ficar tóxicas, desequilibradas, imaturas, então a gente deve rever. Você senta com você e diz, por que eu estou sentindo isso? Como eu posso melhorar isso dentro de mim? E aí você toma ações que podem te ajudar. A pessoa que mais pode ajudar você é você. Então você pode procurar coisas que você gosta de fazer. Dança com você, cante com você, escreva, se abrace. Você já fez isso hoje? Já se abraçou? Se dê carinho, se escute. Se tiver dificuldade de falar, escreva, né? Lembre-se que nós estamos aqui para crescer. E a gente pode dizer que a palavra ecos significa de excelência, C de consciência, O de obediência e S de sabedoria. Ecos. Então, peça a Deus discernimento, peça a Deus clareza, coloque Deus na sua vida 24 horas como prioridade, seja leve, seja gentil com os outros, tente se colocar no lugar dos outros e agradeça. Quanto mais a gente agradece, melhor para a gente mesmo. Então, eu espero ter deixado com você palavras positivas que podem te ajudar de alguma forma. Um beijo e tchau, tchau. Se cuida.